Olá, meus amados irmãos, venho trazer a quinta e última parte das lições da vida de Abraão e eu quero compartilhar com você uma história interessante que se encontra em Gênesis capítulo 25, versículo 5, versículo 6, que diz assim: Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a eles dádivas, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Quero chamar sua atenção para essa última parte sobre as lições da vida de Abraão, que Abraão, logo após o falecimento de Sara, sua esposa, a qual ele amava e a qual Deus havia feito uma promessa na vida dele, que através dela, da vida dele e dela, Deus daria um filho, e os seus filhos seriam uma descendência numerosa, que seriam abençoados e seria grande, e através deles nações, povos e religiões surgiriam. E depois da morte de Sara, Abraão ainda teve um relacionamento com Quetura, e essa mulher ainda teve mais 5 filhos com Abraão. Então Abraão era um homem abençoado, um homem que tinha um vigor físico muito grande, porque além de ser já idoso, né, já está em idade avançada, mesmo assim ele comparecia e ainda teve outros filhos ainda. Mas eu quero chamar sua atenção é que Abraão teve filhos com Agar, a escrava egípcia, e depois teve com Quetura, uma concubina. E ele teve Ismael e depois teve mais 5 filhos com Quetura. Mas o interessante é que ele entendia o propósito de Deus para a vida dele, e principalmente que ele sabia discernir aquilo que Deus tem como promessa, como tem como bênção, e ele sabia diferenciar o que era prioridade do que é importante. Então, uma lição importante que nós precisamos aprender na nossa vida. Você pode amar todas as pessoas, você pode ter tudo das mãos de Deus, mas uma hora você vai ter que aprender a dar prioridade a uma coisa e deixar algumas coisas que sejam importantes para ser feita depois. Abraão, ele tinha um entendimento de que Isaque era o filho da promessa, que Isaque que era a raiz da qual Deus tinha escolhido o seu povo para se tornar. Então o povo judeu, o povo de Deus, veio da raiz de Isaque. E nada mais justo de que ele, Deus, abençoasse a vida de Abraão através da vida de Isaque. E Abraão entendia isso, sabia disso. Nós temos que entender hoje que nós somos filhos adotivos, que o povo principal de Deus é o povo judeu, ainda que o povo o rejeite ou tenha rejeitado a vinda de Jesus Cristo, isso não diminui o amor que Deus tem pelo povo judeu. Então precisamos entender que é o povo judeu que Deus escolheu para ser o seu povo. Só que o amor de Deus é tão grande, que ele estendeu esse amor aos filhos adotivos, espalhado por todo o mundo até chegar a mim, até chegar a você. A palavra principal de salvação foi liberada primeiro ao povo judeu, mas o povo judeu espera um rei, esperava um libertador, um Messias, aquele que libertaria o povo e faria o povo ser um povo próspero, um povo poderoso. Eles esperam esse Messias até hoje, mas ele imaginava que esse Messias viria como veio o rei Davi,
cheio de riqueza, de glória, de poder, como Salomão. E quando vem Jesus, um rei humilde, simples, eles não entenderam a mensagem de Deus e acabaram não aceitando isso. Para eles hoje, Jesus foi apenas um simples profeta. Não só para ele, como a religião muçulmana também, a qual é descendência do filho de Abraão, Ismael, também acham que Jesus é apenas um simples profeta. Eles esperam o Messias até hoje. Mas nós sabemos quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele rei soberano que primeiramente veio como cordeiro mudo para morrer na cruz do Calvário e que vai ressurgir agora como o leão de Judá, poderoso leão de Judá. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Isaac, Abraão, deu tudo o que tinha, tudo. E para os filhos que ele teve com Agar e Quetura, ele deu presentes. Uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos, que quando você tem filhos e você tem filhos adotivos, você deve de igual forma amar todos eles, porque é assim que Deus faz conosco. Ele ama todos nós. Mas existe uma hierarquia, existe uma diferenciação. O povo escolhido de Deus eram os judeus. Então, primeiro, o apóstolo Paulo, por exemplo, pregava primeiro o evangelho, pregou primeiro para o povo de Deus, e depois ele foi e pregou para os gentios. E Jesus Cristo também era assim. Tanto que quando ele estava pregando numa ocasião, indo para uma região, veio uma mulher e diante dele, uma mulher que não era do povo judeu, e pede a ele para que abençoasse a filha dele, tudo. E aí Jesus vai e toma a palavra e diz: mulher, eu vim para com os que são da casa de Israel primeiramente. Aí ela vai com uma palavra de fé, abençoadíssima, e diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas das mesas de seus donos. E Jesus simplesmente vira para aquela mulher assim: a tua fé é tão grande, que vai ser feito da sua forma, do jeito que você quer. Que jamais eu vi uma fé, jamais vi uma fé igual a essa. Então, irmãos, se você é um filho de Deus hoje, você precisa entender primeiramente o que é ser filho de Deus. Porque todos nós achamos que todas as pessoas no mundo são filhos de Deus, e não é. Aprenda isso, não é. Só é filho de Deus aquele que o aceite como pai. E para eu aceitar Deus como pai, você precisa crer em primeiro lugar em Jesus Cristo, que ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, o único Salvador, e você tem que obedecer o que Deus manda. Porque você fazendo assim, dá-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Entenda que todas as pessoas no mundo são criaturas de Deus, mas filho é somente aquele que obedece ao Pai. É a palavra que está dizendo, gente, não sou eu, é a palavra de Deus. Então, se você quer ser filho de Deus, creia em Jesus Cristo e obedeça a Deus, aos seus mandamentos, e faça com que a palavra dele chegue até o teu coração e através da sua vida outras pessoas venham a conhecer esse amor glorioso do Pai, que ele se estende a todos os filhos, por mais que sejam adotivos ou não. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem uma herança para te dar, e não é só presente. Para aquele que recebe a Deus como Pai e é chamado de filho, Deus tem tudo para a sua vida. Ele tem um céu de glória, com ruas de ouro, com sol da glória dele para brilhar sobre a sua vida, onde não haverá choro nem tristeza. É este lugar que está preparado para aqueles que amam a Deus. Então, se você é filho, você tem tudo de Deus. E aqueles que não são, infelizmente, a palavra é clara. As pessoas, as criaturas, vão sofrer as consequências. Então, creia hoje, porque Deus é seu Pai e Ele quer te abençoar, como Abraão abençoou Isaac e fez dele
uma grande bênção para todos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém.